Jeremias capítulo 6, verso 16, vai falar assim: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Os fatos que estão narrados nos primeiros capítulos desse livro de Jeremias é justamente antes do cativeiro babilônico. E Jeremias foi levantado como profeta justamente para fazer o povo acordar. Deus, ele levantava homens de Deus para o povo de Israel acordar em vários momentos do decorrer da existência do povo de Deus na velha aliança. O último profeta que foi levantado antes de Jesus foi João Batista. Então, Jeremias, ele se levanta como um profeta para que ele pudesse anunciar não apenas o Messias, porque ele também é um profeta messiânico junto com Isaías e outros, mas ele se levanta para fazer com que o povo de Israel acorde, porque ele sabia que Deus iria pesar a mão se o povo não se voltasse para ele e eles iriam para o cativeiro babilônico. Cada vez que o povo de Deus ele errava, Deus pesava a mão, subjugando o povo de Israel com outro povo que vinha para castigar. Então, nós precisamos entender que nesse contexto, Jeremias está dizendo assim: olhe, o Senhor está falando para vocês, Israel, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, ou seja, fiquem atentos, fiquem alertas, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. É interessante porque aqui o profeta instruiu o povo, está instruindo o povo a fazer essa busca, porque eles estavam no caminho errado, no caminho mau. Qual é o tempo que nós estamos vivenciando hoje? Hoje nós estamos vivenciando um tempo, amados, em que as pessoas elas não querem seguir o caminho bom. As pessoas elas querem seguir aqueles caminhos que são mais fáceis, aqueles caminhos que levam à morte, porque eles são mais largos. O caminho que conduz ao Pai, ele é estreito. Ele é totalmente diferente e oposto ao caminho que o mundo vai estar anunciando e pregando. Então é isso que Deus, quer que a gente entenda, que esse caminho que Deus está colocando para nós, quando ele fala, perguntem pelos caminhos antigos, em outras versões, talvez na sua aí, veredas antigas. O que quer dizer isso? Tem um termo no hebraico que se chama olam. E olam, ele não é apenas caminho. Olam é como se fosse um fundamento. Aquele fundamento em que nós devemos nos basear. Quem é o nosso fundamento? É Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra onde nós vamos nos sustentar. Se não for Cristo o sustento da nossa vida, se for o meu emprego, se for a minha mulher, se for o meu esposo, se for o meu filho, esse fundamento ele um dia vai acabar. Mas Cristo, ele é um fundamento que permanece para sempre. Quando Jesus estava com Pedro, quantos lembram, né? Com os discípulos, na verdade, ele disse, olha Pedro, você falou bem, eu sou o Cristo, né? E por ter falado isso, e você, ele disse, você é filho de Jonas, e por ter falado isso, entenda uma coisa, sobre esta pedra, muitos acham que Pedro é a pedra, não, a pedra é Jesus. Ele está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Ele está falando isso. Então, os que não entendem, e por isso a Igreja Católica colocou Pedro como o primeiro Papa, né, da Igreja Católica, acham, não, foi sobre Pedro. Não, Jesus está dizendo, sobre mim. Eu sou essa pedra. Ele é o fundamento. A gente precisa compreender isso. Então, esse é o fundamento.
E Olam é esse fundamento que Jesus, ele quer colocar e apresentar para você. Ele quer que você e eu possamos entender isso e compreender. Então, nós precisamos entender que a nossa jornada, ela pode ser longa ou pode ser curta. Mas seja qual for o tempo em que nós estivermos nesse mundo, precisamos entender, é uma peregrinação. Nós apenas estamos aqui de passagem. Só que como você quer viver essa passagem? Como você quer vivenciar essa vida? De uma maneira leviana, viver por viver, como eu já falei anteriormente, né? Viver a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ou viver verdadeiramente a sua vida no fundamento eterno, no Olam, que é Cristo, que é aquele fundamento que só Cristo pode nos proporcionar. Então nós precisamos compreender isso. Olhe, o cristão, que ele quer, que ele realmente deseja viver a sua vida no fundamento que é Cristo, ele precisa entender que precisa seguir e trilhar um caminho. E esse caminho, justamente, ele é o caminho que os heróis da fé trilharam. É justamente isso, disso que se trata esse curso. Lembram o que diz a palavra quando falavam de gerações? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. 3 gerações. E é assim que Deus quer e olha para você. Quando eu falei sobre Jonathan, que eu me alegro, eu me lembro muito o que meu pai falava. Meu pai também, ele é cristão, ele foi pastor também, mas interessante que eu vejo isso, olha, eu posso dizer hoje, o Deus de Mário, que é meu pai, o Deus de Esteban, o Deus de Jonathan. Nós precisamos entender isso. Você pode dizer o Deus do seu pai, o seu Deus e o Deus dos seus filhos, da sua geração. Então, mas pastor, se eu não tenho um pai cristão, não se preocupe, você será o primeiro. O meu Deus, o Deus do meu filho, o Deus dos meus netos. É isso que Deus quer para a nossa vida, Ele quer transformar gerações. E voltando a esse testemunho, né, meu pai, ele trabalhou muitos anos nas sociedades bíblicas do Peru. E ele viajava por todo o Peru para distribuir Bíblias e material bíblico. E ele, em certa oportunidade, ele diz assim, olha, Deus nunca me levou para fora do país para pregar o Evangelho ou para levar as boas novas. Mas eu creio que os meus filhos, eles serão enviados. E olha aí onde estamos nós. Por uma palavra profética, por um desejo no coração de um homem, Deus, ele disse, teus filhos e teus netos, eles voarão mais alto. Meu irmão está no Brasil, vai voltar agora para o ano para o Peru, para fundar uma igreja lá. Nós estamos aqui em Portugal, e eu não sei, mas eu creio que Jonathan não vai ficar aqui, ele vai pela Europa para anunciar também as boas novas. Então, amados, é isso que Deus quer. Deus quer que nossas gerações, elas cresçam e elas voem mais alto. Assim como a Laís falou aqui, né? Muitas vezes estamos com aquela gaiola, como naquela gaiola, né? Com a porta aberta. Só que ainda presos a algumas coisas. E não entendemos que Deus já abriu a porta. Você e eu precisamos sair dessa gaiola e voar os voos que Deus tem para nós. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque, amados, fundamento, ele sustenta os pilares. Quando você, né? Acho que quem aqui, além de Olavo, já trabalhou com construção? Muito bem, Arthur. Arthur e Olavo. Quando você vai construir, você constrói os pilares em cima da terra ou tem que cavar para poder fazer um fundamento? Tem que cavar.
para fazer um fundamento. E esse fundamento precisa ser forte dependendo da estrutura que você queira montar. Nós estamos fazendo o que aqui como igreja, amados? Nós estamos tentando fundamentar a igreja. Por quê? Porque eu talvez você sentado aí diga, esse pastor é sonhador demais. Mas eu creio que nós como igreja vamos crescer a tal ponto de que vamos ter uma escola, de que vamos ter uma faculdade, de que vamos ter uma instituição de música que seja para ir para a cidade, onde a cidade seja abençoada. Mas para isso a gente precisa quê? Fundamentos. Não adianta a gente, vamos assim crescer por crescer. Não, a gente precisa se fundamentar. É dessa maneira que Deus quer. Você na sua vida familiar, você na sua vida individual, você precisa dos fundamentos. Esse fundamento precisa ser Cristo, sólido. Lembra o que aconteceu quando Cristo ele termina o Sermão da Montanha? Nós já fizemos uma série de mensagens, acho que eu vou voltar a fazer sobre o Sermão da Montanha. Quantos querem que voltemos para essa mensagem? Essa série de mensagens é tremenda. E ele encerra em Mateus 7, ele vai dizer, olhe, esse homem é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos fortes, veio a chuva, transbordaram os rios, mas ela permaneceu firme. Quem é esse homem? O homem que obedece e teme e faz tudo o que Deus pede na sua palavra, tudo que Deus manda na sua palavra. Mas aquele outro homem que vem da teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é como aquele semelhante, aquele que construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva, vieram os ventos, veio também, transbordaram os rios e essa casa caiu, né? Tem aquela frase, né, que surgiu no Brasil há anos atrás, a casa caiu, né? Caiu. Por quê? Porque ela não estava fundamentada em fundamentos firmes. A nossa vida é igual. Nós precisamos fundamentar a nossa vida nas bases sólidas do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a terra, para o mundo. E quem é o Evangelho? Cristo. Cristo é o Evangelho. E nós precisamos compreender isso, amados, entender que Deus ele está no controle. Então, por que precisamos fundamentar a nossa fé? Por que essas veredas antigas? Porque essas veredas novas que existem hoje, elas são passageiras. Quais são as veredas novas? O hedonismo. O que diz o hedonismo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Filosofias vãs. E na época dos apóstolos já tinha. E Paulo, ele dialogava com os filósofos do tempo, né? Tinha pessoas, até dentro da igreja, que criaram filosofias dentro da igreja. Não, vamos beber, vamos comer, porque amanhã vamos morrer. Aproveitemos agora. Só que não é assim. Deus, ele quer que você fundamente, que nós fundamentemos, né? Criemos o fundamento da nossa vida em Cristo. Porque essas coisas, amados, vão passar. Tudo aqui vai passar. Só vai permanecer uma coisa. Aliás, alguém. Cristo. E a sua palavra. Então nós precisamos compreender. O modernismo e o mundanismo têm penetrado em muitas igrejas, levando muitos a se desviarem dessas veredas. Estava conversando ontem com Jonathan, foi antes de ontem, não me lembro. E ele perguntando, pai, isto aqui, por favor, não é uma teologia que você precisa acreditar. Isso aí é o que eu penso, certo? Nisto nós temos liberdade. Há a teologia, as crenças essenciais e as crenças não essenciais. Só alertando. E como será a grande tribulação? Eu acredito que já estamos na grande tribulação. Mas, pastor, o que diz a palavra do Senhor?
o amor de muitos esfriará. O que está acontecendo dentro das igrejas? Porque não é o amor do mundo. O amor do mundo já está congelado. Ele está falando dentro da igreja, o amor de muitos esfriará. Sabe, nós precisamos compreender isso de uma maneira tremenda. Estou dizendo, se você acredita que vai acontecer ainda o grande arrebatamento, continua a pensar assim. Eu não quero debater com você nesse sentido. É o que você pensa, mas eu acredito que nós estamos vivenciando isso, guerras, rumores de guerras, estamos vendo, estamos no princípio dessas dores, mas estamos caminhando para isso. E aí a gente pensa que estamos bem. Vai vir uma perseguição tão grande ainda que a gente não imagina. Você já vê o que está acontecendo, né? A perseguição começa sorrateira. Como? Olhe, tem aí uma ideologia na qual padres, pastores e quem for líder religioso, ele vai ser obrigado a realizar casamentos homoafetivos. Quem não fizer, preso. E aí? Está sendo gravado hoje. Eu prefiro ir preso. Mas eu não vou desobedecer a palavra. Amamos os pecadores, mas não podemos aceitar essas práticas dentro da igreja. Porque se o evangelho é poder de Deus, deve haver transformação. Então nós precisamos compreender isso, amados. Isso tem que ser o fundamento da nossa fé. Se a gente negociar fundamentos, a gente não vai ser um sustento. Você quer realmente, como eu já visualizo, eu visualizo pelos olhos da fé, assim como nós oramos aqui, que eu vejo as crianças, cada uma na sua área profissional já grande. É porque Deus vê assim, amados, e a gente precisa ver como Deus. E sendo bênção na sua geração, eu vejo, sabe como? Essa igreja com uma estrutura, com 1000 membros ou mais. Mas você é doido, aqui na Europa é difícil isso? Não, pode ser difícil, mas para Deus não é impossível. E não é para minha glória, porque hoje eu posso estar aqui e amanhã não. Mas a gente precisa entender que Deus quer que Portugal seja salva para o Senhor Jesus. Que a Europa conheça novamente aquele fogo que foi levado daqui para a América e foi perdido. Sabe por quê? Porque não há mais confiança nos caminhos eternos, nas veredas antigas. Vieram novos caminhos. O hedonismo, filosofias. Porque eu penso assim. Aí veio o agnosticismo. Tanta coisa. Tantas filosofias, e não se enganem. Todos os dias, nossos filhos são bombardeados. Eu tenho aqui o telemóvel, mas por essa ferramenta. Que é abençoada, sim. Mas também precisamos ter cuidado. Jonathan, ele brigava, né? Pai, eu quero telemóvel. Eu disse, você só vai ter telemóvel com 12 anos de idade. Foi assim ou não? Foi desse jeito. Sabe por quê? Porque outro dia vou desviar um pouquinho do assunto, mas outro dia estava escutando um vídeo sobre a questão das redes sociais, sobre a questão do telemóvel, a questão de toda essa tecnologia. Vocês sabiam que nenhum criador de rede social, seja TikTok, seja Facebook, seja Instagram, deixa que seus filhos tenham esse acesso até os 15 anos? Sabe por quê? Porque isso é viciante. E eles sabem tanto, há um novo vício, amado. Às vezes a gente diz, não, a droga é um vício, o álcool é vício. Olha, a tecnologia está se tornando um vício. E o que nós fazemos? Para calar um menino, tome telemóvel na cara dele. E aí o que acontece? Estava assistindo uma psicóloga espanhola e ela disse, quais são os 3 sentidos da criança? Aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve e aquilo que ela tem a imaginação de fazer. Quando você dá
um telemóvel na mão da criança, ela vai se distrair com o que vê e com o que ouve. Perdeu a imaginação. O que a gente fazia quando era criança, nós da geração X? A gente brincava, saía, se lascava na bicicleta, né? Não era? A gente, eita, peso do chão, bebia água da torneira direto. É ou não é? E hoje, nossas crianças estão dentro de casa com o telemóvel, ou no computador, ou no videogame. Precisamos entender isso. Essas também são novas veredas que o inimigo está colocando. Não estou dizendo que o telemóvel, que as redes sociais são de Satanás, ok? Eu estou dizendo que precisamos dosar. Tem um tempo, sim, de telemóvel, mas, menino, vai para a rua. Aqui nós podemos fazer isso. Olhe, a gente às vezes no Brasil não pode, porque aí tem perigo disso, daquilo, né? Mas aqui, graças a Deus, nós temos essa liberdade. Olha aí esse campo da feira. Bota aí o menino para andar de bicicleta. Eita, se lascou, deixa se lascar. Com perdão da palavra. Muitas vezes a gente quer sobreproteger e termina depois. Olhe, quantos aqui já caíram de bicicleta e ralaram o joelho? Morreram? Estão aqui tudinho, né? Eu me lembro que uma vez João, vou contar essa, não briga comigo. João estava pedalando lá na praça, lá no bairro que a gente morava. Tinha o quê? Uns 13 anos, filho? Nesses 13 anos já estava olhando as meninas, né? Então, por olhar as meninas, se lascou tudinho, filho. Chegou em casa todo ralado, chorando, ainda levou uma surra da mãe. Jesus, eu disse, pronto, isso que é vida. Eu disse, Célia, deixa o menino, Célia, que a mãe é mais, né? E aí eu disse, deixa o menino aí, foi no chuveiro, limpou as feridas, colocamos aí. Mas é isso que a gente precisa voltar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai se adequando àquilo que o mundo tem, às tecnologias. Repito, isso não é mal, mas precisamos dosar. Até ele ter 16 anos, até a gente vir para cá, depois ele cresceu, né? Agora já está até namorando, já abandonou os pais. Ele tinha todo um horário, e eu fazia. E as pessoas achavam ruim, mas botava o itinerário. 1 hora de televisão, 2 horas de estudo, 1 hora para ele jogar fora, e assim. E ele começou, quando chegamos aqui, que a gente realmente, por conta da correria, e veio a pandemia, então a gente, todo mundo dentro de casa, aí complicou e deixei para lá. Mas é importante a gente, não é que você vai, assim, ter o controle, mas a gente precisa ter essa disciplina, assim como nós. Se a gente não tiver a disciplina de buscar ao Senhor, de ler a palavra, vai nascer assim por nascer em você? Não nasce. Porque você chega cansado do trabalho, você já acorda na correria. Então você precisa entender, olha, a palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é vida. Ela é o nosso manual de prática. Ela precisa realmente nos orientar. O que é a primeira coisa que você faz quando passa por um problema? Liga para quem? Para a mãe, para o pai, para o psicólogo, para a psicóloga? Liga para papai. Veja aqui. Ontem mesmo, e eu vejo como, assim, né? Deus é tremendo. Deus falou um pouco sobre isso na reunião dos casais, no jantar dos casais. Como a gente precisa realmente entender e depender. Precisamos depender de Deus. Então, as veredas antigas, elas são esses fundamentos, né? As novas, elas estão corrompendo o caminho. As novas, elas querem ser introduzidas em nossas vidas para quê? Para que a gente pegue um atalho. Aquele atalho mais fácil são as novas. Mas Deus quer que você e eu continuemos no caminho. Aliás, o próprio Jesus, ele é o caminho. Ele disse o quê?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso que Jesus está dizendo. Então, muitos estão trocando as Escrituras por filosofias. Deus me livre. Eu não posso trocar algo que é fundamento por coisas que vão desaparecer. Coisas que são superficiais. Então, precisamos entender isso. 1 Timóteo não precisa abrir, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha como é forte. Coloca aí, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. É importante entendermos isso. Por favor, Rômulo. 1 Timóteo 4, 2. 4, 1 e 2. O Espírito, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, será que nós estamos nos últimos tempos? Eu acredito que sim. Quando eu falo assim, não quer dizer que amanhã já acaba tudo, mas tudo está se encaminhando para a volta de Cristo. E nós precisamos fazer uma reflexão. Que noiva Cristo vai encontrar quando ele chegar? 4, versos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que está acontecendo dentro da igreja? Entrando teologia da prosperidade, entrando a confissão positiva. São doutrinas que não têm base bíblica. O que diz a teologia da prosperidade? Você tem que ser próspero. Você tem que andar num carrão, ter uma casa boa. Olha, se Deus ele tem isso para você, amém. Mas se não, eu preciso viver a doutrina do contentamento, da gratidão. Ficar feliz e alegre e grato com o que Deus tem me dado. Não preciso ficar correndo atrás. Eita, há igrejas que incentivam, que empurram você para que você seja próspero. Depois perde tudo e quem é o culpado? Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você obedeceu ao homem, não a Deus. É por isso que diz, olha, tem ensinamentos que vêm de homens e pior, homens hipócritas. Por quê? Porque ele recebe, né, do dízimo da igreja, muitas vezes, usufrui de tudo, claro, anda num carrão, tem uma mansão, mas tudo a custas de quem? Dos fiéis. Não é isso que Deus quer. Porque Deus, ele acredita e ele quer que você e eu estejamos nas veredas antigas, nos caminhos eternos. Então, como falávamos anteriormente, quais são essas veredas? Quais são esses caminhos? Eles foram trilhados pelos patriarcas, pelos profetas e apóstolos. É o caminho do altar da oração, da comunhão com Deus e da santificação. Olhe, ninguém falou que seria fácil. Por quê? Sabe qual é o caminho que Deus tem para nós? Enquanto o mundo diz, primeiro você, segundo você, terceiro você, sabe qual é o fundamento que Cristo tem para nós? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse caminho da autonegação é o caminho de, olha, me crucifico com Cristo. Aquilo que eu quero não tem mais sentido, porque agora eu quero a vontade de Deus para a minha vida. É forte ou não é forte?
Não estamos dizendo que muitos sonhos que você tem, eles vão ser cancelados, não. Mas se você alinhar a sua vida à vontade de Deus, ao fundamento que Deus tem, andar pelo caminho que é Ele, você alinhará seus sonhos a Ele. Muitos sonhos que eu tinha, amados, foram cancelados. Primeiro, não estaria aqui porque, ao ver como é duro em casa o ministério pastoral, eu dizia assim: não quero ser pastor. Aos 14 anos de idade, num acampamento para jovens, o Senhor falou fortemente ao meu coração: você é chamado e vai trilhar esse caminho. Com 18, 19 na faculdade, eu disse: não, 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 Senhor, eu quero ser empresário. Abençoarei a igreja, mas não quero ser pastor. Consequência, aos 20 e poucos anos, fali na empresa. Olhei para trás, pedi perdão a Deus e disse: Senhor, tem misericórdia. Porque eu sei que se aconteceu isso, não foi por má administração, não foi porque não deu certo por conta da localização. Nós tínhamos uma farmácia como se fosse na saída da ferroviária aqui, que é a saída da rodoviária lá em João Pessoa. O ponto mais movimentado que tem. Lembra, Almir, daquela esquina? Nós tínhamos uma farmácia lá. E aí a gente olhou assim e disse: meu Deus, Deus está fechando tudo. Quando a gente olhava, e não tive mais jeito de dizer: Senhor, eu me rendo. Me lembro como se fosse hoje, dia 7 de março de 2010. Liguei para a Célia, estava lá na farmácia. Célia, não aguento mais. Vou ligar para todos os fornecedores, acertar todas as contas, devolver os produtos que tiver, vou fechar as portas. Foi um momento dos mais difíceis da minha vida. Me lembro que quando eu estava baixando aquelas portas de enrolar, né? Eu derramava lágrimas, porque era um sonho que estava sendo cancelado. Era um sonho que eu achava em alguns momentos da minha vida que eu dizia: eu não sirvo para isso. Mas Deus tinha outro sonho. E aprovei ao Senhor: eu estou aqui com vocês. Então, muitos sonhos, amados, eles vão ser cancelados na nossa vida. Mas não, olhem, o que deve prevalecer na nossa vida não são os nossos sonhos, mas os sonhos que Deus tem. Sabe por quê? Porque a gente visualiza, né? Não, eu quero ter isso aqui. Mas quando a gente está vivendo debaixo da vontade de Deus, dos sonhos de Deus, mesmo um arroz com ovo frito, ele vai ser bênção. Digo isso com propriedade, porque quando nós chegamos aqui, passamos a pandemia, tinha dia que nós tínhamos arroz com ovo frito. E a gente comia feliz. E disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E eu gosto daquele ovo com a gema mole. Nem todos gostam, né? Mas eu disse: Senhor, muito obrigado. Porque o ovo é um alimento nutricional maravilhoso. E não tem faltado. E nunca falta em casa, né? João agora está fazendo ginásio lá com o Arthur, né, Arthur? Tá botando para moer, Arthur? Bota para moer. E ele come 2 ovos cozidos por dia. Eu digo, quando eu fazia lá no Brasil também, comia 3, 4 por dia. Então, assim, é muito bom porque a gente vai enxergar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Não vai faltar, não tenha medo, se entregue aquilo que Deus tem para você.
Esses são os caminhos eternos e devemos andar por eles. Não tenha medo. Não tenha medo. Entregue a sua vida a Deus. Deixe que Ele conduza a sua vida. Vamos passar por situações difíceis? Ah, vamos. Eu não quero iludir você, né? Nem ser aquele pregador da confissão positiva. Olhe, pense positivo que vai dar certo. Vai dar certo. Mas esse caminho, às vezes, tem alguns obstáculos. E nós precisamos pular esses obstáculos. Nós precisamos desviar esses obstáculos. Como vai ser? Com uma atitude cristã, ou o homem vai sair? Vai sobressair. É aí que a gente precisa crucificar o velho homem, matar o nosso eu. Às vezes eu vejo nossos problemas, e olho para o problema dos outros. Quais são nossos problemas em comparação com outras pessoas que estão vivenciando? Eu olho e me permito aqui fazer essa ressalva. Olho para a Thaís e digo, olha, essa mulher é batalhadora. Sofre porque ainda, isso não é uma coisa que vai ser sarada do dia para a noite. Mas está aqui firme. Estava ontem cozinhando, cuidou das crianças. Às vezes eu sei que ela se questiona, por que, Senhor? Por que eu perdi meu marido? Mas, Thaís, Ele é que te sustenta. Você está andando pelo caminho eterno, pelas veredas antigas. Nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã. Talvez amanhã eu não esteja aqui. Mas mesmo assim, continue firme. Siga pelo caminho eterno, pelas veredas antigas. Não siga por esses caminhos que vêm fáceis e vão fáceis, mas por aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração. Passei um pouco superficial daquilo que nós aprendemos nesse curso. E se você, quando nós abrirmos outras turmas, desejar passar por ele, fale conosco, porque vai ser de bênção para a sua vida. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Não sei como você tem andado. Talvez você tenha sido tentado a entrar em atalhos. Talvez você tenha sido tentada a pular alguns processos. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, amados, a gente, ao olhar, mas esse caminho é mais curto, é melhor. O inimigo ele vai querer apresentar tudo isso para que a gente não experimente a vontade de Deus. Mas acredite, o melhor caminho, o único fundamento que precisa ser trilhado por nós, igreja, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Que você possa ser fortalecida a cada dia. Faça a sua oração pessoal agora. Se talvez você tenha entrado nesses atalhos, hoje é dia de sair. Se talvez você tenha sido tentado a entrar, hoje é dia de dizer não. Eu tomo uma decisão e essa decisão é seguir firme no caminho que devo andar. Enquanto louvamos ao Senhor, você ora e depois vamos louvar juntos.